Então, crianças, semana passada a gente estava estudando tecidos, né? A gente tem estudado tecidos nessa semana. A gente já estudou o tecido epitelial, foi semana retrasada. Na semana passada, a gente estudou o tecido conjuntivo, falamos várias classificações do tecido conjuntivo, várias funções dos diversos tipos de tecido conjuntivo. E na aula de hoje a gente vai continuar esse assunto de tecidos. Nós vamos falar hoje sobre um tecido importante, o tecido muscular. Então vamos dar uma olhada aqui sobre o tecido muscular, o que temos para falar. O tecido muscular, crianças, cadê? Quando a gente olha no microscópio, ele é muito diferente dos outros tecidos. Por quê? Dependendo de qual músculo você está olhando, se você está olhando o músculo, por exemplo, que está associado ao seu braço e que a gente controla com o nosso pensamento, né? Esses que aceitam controle do nosso cérebro, o que ocorre? A gente vê um montão de feixe distribuídos nesses músculos. Cada um desses feixes, eles têm a capacidade de se contrair. E ao se contrair, produzem o movimento que a gente utiliza para se locomover, levantar um objeto, escrever, etc. Então, quando a gente olha esses músculos no microscópio, a gente vê esse montão de feixe, a gente chama de fibra muscular. A gente, quando compra, por exemplo, carne de boi no açougue, aquelas listrinhas que a gente vê na carne de boi são esses tais feixes musculares, ou seja, até olho nu, a gente consegue mais ou menos entender ali como é que as fibras estão distribuídas no músculo. Ou seja, aqui, ó, o tecido muscular então possui células especializadas para contração e sua função é permitir o movimento. Também ajuda na manutenção da nossa postura e produção de calor para o nosso corpo. Todo mundo confunde isso. A função de movimento do nosso corpo está associado ao músculo. O osso, por estar grudado no músculo, ele simplesmente acompanha o movimento do músculo, tá? Então, essa é uma diferença. A postura, o músculo ajuda, mas, por outro lado, é o osso também que vai ajudar a gente nessa postura, na sustentação do nosso corpo. Com relação à produção de calor, crianças, o músculo, ele é um Não. dos tecidos que a Vai gente colocando. mais usa. Que? Vai logo. Fala, Fábio. Estava falando com outra pessoa, né, Fábio? Muito doido, hein, meu anjo? Brincando. Olha só, com relação à produção de calor, o músculo é um dos tecidos que mais produz calor no nosso corpo, porque gasta muita energia. Se movimentar, todas as funções desempenhadas pelo músculo são funções que gastam muita energia. Então, por isso que está aqui produção de calor. Se você parar para observar, quando você abraça uma pessoa, você sente que outra pessoa está mais ou menos com a temperatura próxima de você. Isso é porque o músculo da outra pessoa produz calor e mantém o corpo da outra pessoa mais ou menos entre 36,5 graus e 37 graus, uma temperatura média aí que a pessoa pode estar. Uma coisa interessante do músculo é que, diferente dos outros que já citamos, qual que a gente já citou? O epitelial e o conjuntivo. Diferente desses dois, o músculo ele não possui a capacidade de renovação celular, o que significa que se a gente fizer alguma fratura no nosso tecido muscular, essa fratura provavelmente vai ser permanente. E a gente vai perder ali alguma capacidade de contrair nosso músculo aonde ele foi fraturado. Tá? Ó, as células do músculo são denominadas fibras musculares, já falamos disso, possuem a capacidade de se contrair e relaxar, que é o oposto de contração, aqui está escrito alongar, e a essa propriedade nós chamamos de contratilidade, essa capacidade da fibra poder se contrair. No nosso corpo, nós temos 3 tipos de tecidos musculares. O tecido que eu chamo de liso, o tecido que eu chamo de estriado esquelético e o tecido que eu chamo de estriado cardíaco. Aqui, a primeira diferença eu tenho que falar para vocês. Vamos estudar cada um desses 3.
Mas a primeira diferença eu já tenho que falar para vocês. São dois grandes grupos de tecidos que depois se subdividem em três. Os que têm estria e os que não têm estria. Os que têm estria, crianças, são aqueles que têm muitos feixes musculares. Esses são o tecido estriado esquelético, o que está grudado no meu osso, que eu consigo movimentar com o meu pensamento, e o estriado cardíaco, que é o do meu coração, que eu não consigo controlar com o meu pensamento, ele tem controle involuntário. Tá? Então, a primeira grande diferença é essa. Tem ou não tem as fibras, que a gente chama de estrias? Se tem, ele é um tecido capaz de exercer muita força. Se não tem, a força é menor. O tecido muscular liso é justamente esse tecido que não tem fibra. Ele não tem a fibra... Desculpe, não tem fibra, eu falei errado. Ele não tem muitas fibras. Ele tem menos fibras do que os tecidos estriados e, portanto, ele tem menos força. O tecido muscular liso, por exemplo, ele é o que está associado ao nosso trato digestivo e às nossas veias. Fala, quem levantou a mão? Ian? Pode falar, Ian. Ô, professor, então quer dizer que quem tem um corpo com tipo, por exemplo, um braço com estrias, pode levantar um peso que uma pessoa que não tem estria não conseguiria, talvez. Um peso de 50, 60, 70 Fofo, quilos, olha poderia, só, é assim, que você tá, olha só, sozinho. essa confusão é muito fácil de ser feita mesmo. A estria que a gente vê na pele é uma estria e a estria do músculo é outra estria. Então, vamos fazer a diferença aqui. A estria que a gente vê na pele ocorre quando a gente ou engorda muito rápido ou emagrece muito rápido. Aí a nossa pele não consegue chegar junto e a estria fica formada por causa disso. Essa estria não tem nada a ver com o músculo, ela é formada na nossa pele. A estria do músculo a gente não consegue ver a olho nu, assim, olhando um braço do lado de fora, a gente não consegue ver. A gente consegue ver, por exemplo, uma carne de açougue, que a gente pega ali uma carne de boi e a gente consegue ver um montão de estriazinha nela. Tá bom? Então não tem a ver isso que você falou com força. Se fosse a estria do músculo, essa que a gente não consegue ver com o olho nu, assim, olhando a pele, aí eu concordo com você, que quem tem mais estrias consegue exercer mais força. Tá bom, meu anjo? Entendi, obrigado. Nada. Vamos falar então, ó, dos três tecidos. Estão aqui. Tecido esquelético, o próprio nome já está dizendo, associado ao esqueleto. É um tecido estriado, cheio de estria, muita estria. O tecido cardíaco, associado ao coração, é um tecido também com muitas estrias, ou seja, muita força. E, finalmente, o tecido liso, que tem muito pouca estria. Enquanto que esses dois aqui são óbvios, ó, esse aqui está associado com o meu esqueleto, com meus ossos, esse aqui, o coração, o liso, todo mundo esquece onde ele está. Ele está no meu intestino, no meu sistema digestório e nas minhas veias. São várias, crianças, as diferenças que a gente pode falar desses tecidos. Então, vamos ver aqui essas diferenças. Ó, o tecido muscular liso apresenta uma contração lenta e involuntária. Por quê? Porque ele tem pouca fibra, então é uma contração lenta, mais fraca. É também involuntária, a gente não controla o movimento muscular do nosso tubo digestório e também não controla o movimento muscular das nossas veias, dos nossos vasos sanguíneos. E as musculaturas dos nossos órgãos internos, como bexiga, estômago e intestino, também estão cheias de vasos, desculpe, do músculo liso. O esquelético tem uma contração rápida e voluntária, é o único dos três que a gente tem controle consciente. Além disso, a contração é rápida, porque a gente consegue exercer bastante força com ele. E está ligado aos ossos. O cardíaco, ele só é encontrado no coração e é o que forma o músculo do coração que recebe esse nome especial aqui, ó, miocárdio. Toda vez que a gente ouvir essa palavra, eu já sei que eu estou falando do músculo do coração. Aqui eu tenho as principais diferenças desse músculo numa tabelinha. Eu quero chamar a atenção só para algumas. Essa é importante. Essa é importante, essa e essa. Estrias. Quem tem estria? O esquelético e o cardíaco. O liso não tem estrias. Por quê? Porque a quantidade de fibras ali de contração é muito baixa, já falamos disso.
O núcleo, crianças, é uma característica marcante que diferencia esses tecidos. O tecido muscular liso ele só tem um núcleo, como a maioria das células nossas tem, enquanto que o tecido estriado ele tem muitos núcleos. Por que que o tecido estriado tem muitos núcleos? Porque o tecido estriado, na verdade, ele é a fusão de várias células que formam finalmente a nossa fibra muscular. Então é normal que ele tenha vários núcleos, porque ele é o resultado da fusão de várias células do nosso corpo. Enquanto que o cardíaco tem um, no máximo, dois núcleos. A contração a gente já falou, né? Esse daqui é o único de contração lenta. Esses dois são de contração rápida. E aqui, ó, isso aqui tá errado, hein? Aqui é involuntária. Ó, esse daqui é o único de contração voluntária e esses dois aqui são de contração involuntária. Aonde está, a gente também já comentou, onde está cada um deles. Isso daqui, crianças, é eu mostrando para vocês as fibras que existem dentro do músculo e o que ocorre com elas quando a gente contrai o músculo. Fala, Ian. Ô, professor, né, eu tenho Oi. uma dúvida aqui. Na parte do intestino que você falou, Aham. que é o tecido liso. O Uhum. tecido liso ele é mais fraco que o tecido músculo, O estriado. do esquelético e do outro tecido, certo? Concordo. Se já teve algum em algum ser humano que o tecido liso não foi pro órgão foi o outro tecido sem ser o esquelético, que eu esqueci agora. O Entendi o que você cardíaco está é. perguntando. Se, por Que o- exemplo, se lá no meu intestino pode aparecer um músculo igual ao do meu braço. É isso que você está perguntando, não é? É isso? É, quase isso. É praticamente isso. Aham. Não, não, não ocorre, Ian, porque isso, a localização dos nossos tecidos no nosso corpo, ela é fixada durante o nosso desenvolvimento embrionário, lá quando a gente está na barriga da mãe ainda. Então, não, isso não ocorre porque é fixado ali. O que você está falando seria uma grande alteração, porque assim, pequenas alterações, as chamadas deformidades, elas ocorrem realmente, naturalmente. Mas isso que você está falando seria não seria nem uma deformidade, seria uma substituição de tecidos um pelo outro. E isso não ocorre. Tá bom, meu anjo? Entendi, obrigado. Mas teria Uhum. como controlar o tecido? Por exemplo, você falou que a gente controla o tecido que fica no nosso braço, mas Aham. não o tecido liso. Teria como a gente Não. controlar o tecido do intestino? Ah, bem, bom, veja só. Conscientemente, não. Mas algumas substâncias que a gente toma, normalmente no nosso dia a dia, elas influenciam na atividade do tecido liso. Então, por exemplo, quando a gente toma qualquer bebida que tenha cafeína, Coca-Cola tem, café tem, essa cafeína ela age sobre a musculatura lisa e acelera a, como é que fala? A contração desse tecido e faz com que o seu intestino funcione mais rápido. Tem várias ervas, vários chás, por exemplo, que também atuam nesse intestino. Então, sim, existem substâncias que a gente toma e que afetam o funcionamento do nosso músculo liso, mas não é de controle consciente. A gente não teria o controle consciente dele. Sim, poderíamos decidir tomar alguma substância que altera o funcionamento dele. Tá bom? Entendi. Essa é a diferença. Involuntariamente a gente Ok. Então vamos lá. Eu estava falando o quê? Aqui das fibras, né, de contração. Ó, aqui está meu braço, meu músculo estriado, representado. Aqui ele está relaxado. Aqui ele está contraído. E eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com as fibras do meu músculo quando ele está relaxado e quando ele está contraído. A fibra muscular, crianças, ela é formada de duas proteínas muito importantes que a gente saiba o nome. Chamam actina, fininha, olha aqui no esquema, ela está em azul. E a outra vermelhinha é a miosina, ela é mais grossa, está aqui no meu esquema também. Quando o meu músculo está relaxado, a actina e a miosina elas estão separadas. Olha aqui a imagem aqui de cima. Estão separadas. Quando o meu músculo se contrai, elas se unem e se sobrepõem uma na outra, encurtando o tamanho do meu músculo, que é o que causa a contração. Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, para a gente entender duas coisas.
quais são os nomes das moléculas que estão agindo para a contração do nosso músculo, é a quitina e a miosina, e o que está acontecendo dentro do meu músculo durante essa contração. Aqui eu estou vendo que, quando está relaxado, a quitina e a miosina estão bem distantes uma da outra, e quando o meu músculo está contraído, a quitina e a miosina estão sobrepostas umas à outra, nessa região do meu músculo chamada sarcômero. Então, o meu sarcômero contraído, ele mostra para mim a quitina e a miosina uma em cima da outra, encurtando o espaço, fazendo a contração. O meu sarcômero esticado, pelo contrário, mostra a quitina e a miosina bem separadas. Quero mostrar para vocês também o funcionamento do tal do nosso músculo liso. Aquele que eu mostrei agora no slide era o músculo estriado. O músculo liso, ele faz movimentos muito mais lentos, muito mais fracos, como a gente comentou. Um movimento fraco que a musculatura lisa faz, muito importante para a nossa digestão, é o chamado movimento peristáltico. É um movimento, crianças, lento e repetitivo, que faz mais ou menos isso daqui, ó. Ondulações. Ora, contrai aqui, e esse aqui está relaxado. Aí depois troca. Contrai aqui, e essa parte de baixo aqui está relaxada. Isso, quando o nosso bolo alimentar está no meio, se vocês forem reparar aqui, ó, o alimento está sendo representado por essa bolinha, conforme eu contraio em cima e relaxo embaixo, contraio em cima, o meu alimento ele vai passando ao longo deste grande tubo, que é o nosso tubo digestório, e vai percorrendo todas as etapas da digestão, passando da boca para esse tubo aqui, é o esôfago, chega no estômago, chega no intestino, e por aí vai. Tá bom? Vamos fazer algumas questões sobre isso para ver se a gente fixa essa matéria. Me ajudem aqui a responder algumas delas. As células do tecido muscular são ricas em proteínas que estão relacionadas à contração muscular. Qual o nome recebem essas proteínas, crianças? Letra D. Letra C. A quitina e miosina. É a letra C. Ó, cuidado aqui com os nomes, que eles estão bem confusos. É a letra C, a alternativa correta. A quitina e miosina. Vamos ver mais uma. Podemos classificar o tecido muscular em 3 tipos: o estriado cardíaco, estriado esquelético e o liso, também chamado não estriado. Sobre esses tecidos, marque a alternativa incorreta. Eu quero a falsa. Vê aqui para mim. Letra C. Crianças, a falsa, letra C, concordo plenamente, porque está falando que o músculo cardíaco apresenta contração voluntária, e não é verdade. O nosso músculo cardíaco tem contração involuntária. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem até alguns, como é que chama eles? Monges, que eles meditam, né? E aí dizem que eles conseguem, ao meditar, diminuir bastante a frequência cardíaca. Mas isso é meio que um efeito indireto, não chega a ser um controle consciente do batimento cardíaco, tá? Mas existe esse tipo de coisa, de algumas estratégias aí de meditação que podem diminuir a frequência cardíaca nossa. Então, mais uma. O tradicional bife da carne de boi é constituído de que tipo de tecido muscular? Dá uma olhada para mim. Tecido muscular. B? Não. É a alternativa C? Também não. D. A alternativa é. Quem falou, Arthur? A alternativa é. Concordo com ele. Ó, essa aqui tá fácil de confundir, hein? O tecido a carne de boi que a gente come nada mais é do que o músculo do boi. Quando o boi está vivo, ele usa aquilo que a gente chama de carne para se locomover. Então, se é o que o boi usa para se locomover, o boi tem controle consciente do músculo dele. Então, só pode ser só um dos 3 tipos de músculos que existem
tem controle voluntário. É o estriado esquelético, associado com nosso esqueleto. E ele é caracterizado por realizar contrações voluntárias. Tudo bem? Mais uma. Qual o tipo de músculo responsável pela peristalse ao longo do trato digestório? Letra C. Liso. É o tecido muscular liso. Muito bem. Mais uma. Os músculos são tecidos especializados que constituem aproximadamente 40% de toda a nossa massa corporal. Podemos classificá-lo em 3 tipos: estriado esquelético, cardíaco, não estriado. O tipo não estriado apresenta estrias transversais. Desculpe. O tipo não estriado não apresenta as estrias características dos outros dois. Por que que isso ocorre? Ah, D. Arthur, muito bem. Letra D. A diferença do liso. Cuidado com isso que isso é fácil de confundir, hein? A diferença do liso para os tecidos musculares estriados é que nos estriados formam-se estrias, que é o nome técnico que a gente dá para o feixe muscular. O liso, ele tem sim as proteínas contráteis, actina e miosina. Ele possui elas, mas elas não estão arranjadas em um feixe muscular. E é por isso, ó, que a letra D é a alternativa correta, porque as células não estão agrupadas formando feixes, embora apresentem sim as proteínas contráteis. É justamente por a gente não ter um feixe ali muito bem desenhado que esse tecido muscular liso é mais fraco, tem contrações mais lentas. Eu comentei da presença do tecido muscular liso no intestino, mas deixa eu comentar em outro lugar. Nas nossas veias, por exemplo, quando está frio, crianças, a gente já comentou sobre isso, quando está frio, a nossa veia, ela se contrai. Para quê? Para impedir que o sangue, que a gente perca calor através do nosso sangue, principalmente nessas áreas mais externas do nosso corpo. Quando está calor, a veia dilata, para que a gente perca calor mais rápido, né? E se resfrie mais rápido. E esse de a veia se contrai para passar menos sangue, ou a veia se dilata para passar mais sangue, isso é função do tecido liso, que está ali dentro dos meus vasos sanguíneos, veias e artérias, e controla a dilatação e contração deles. Deixa eu explicar outra coisa. Não tem quando o nariz entope e a pessoa bota aquele remedinho no nariz chamado Sorine? Vocês já viram a pessoa fazer isso? O que que aquele Sorine faz? Ele contrai os vasos sanguíneos do nariz, permitindo aí que o ar passe melhor, porque o vaso sanguíneo ficou pequenininho, o ar consegue passar melhor no nosso nariz nessa situação. Outro exemplo, a pessoa quando usa umas substâncias ilícitas, o olho da pessoa fica todo vermelho, né? Quando usa maconha, crianças. Não sei se vocês conhecem quem usa maconha, mas o olho fica todo vermelho. E é muito comum essas pessoas, para tentar dar uma despistada, pingar também um colíriozinho no olho que contém um vaso constritor, ou seja, age ali no tecido muscular liso do olho, contraindo os vasos sanguíneos e deixando o olho mais branquinho. Isso também é muito eu sou comum. um monte. Ai, gente, vocês, ó. Não vou dar palco. Existem 3 tipos de tecido muscular: o tecido esquelético, estriado cardíaco e não estriado. Eles se diferenciam por sua morfologia e também localização no corpo. Sobre o estriado cardíaco, marque a alternativa incorreta. Marca aqui para mim a incorreta.
Estou procurando a errada. B? Não, 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 não. Não é a Acho B. que é. A B tá certa. O músculo Acho que cardíaco, de Alternativa aí. fato, tem estrias. A. Fala para mim. A. Cortou? A. Não, a A tá certa. O músculo cardíaco, de fato, É. apresenta contração involuntária. Vocês estão chutando, né, crianças? Alternativa Olha só. D. Ah, não, voltar. É a C. A célula do músculo cardíaco, ela tem um núcleo, 2 no máximo. Ela não chega a ser multinucleada. A célula que é multinucleada é o músculo do meu braço, da minha perna, esse de controle voluntário, o estriado esquelético. Essas são multinucleadas. O cardíaco não é, tá? Então a C aqui seria a minha alternativa errada. Vamos mais. É a descrição de um tecido, isso daqui, ó. É constituído por células uninucleadas que possuem núcleos centrais. No citoplasma, a gente encontra miofibrilas formando discos claros e escuros. Para formar o tecido, essas células se colocam em continuidade uma das outras, sendo que a adesão entre elas é feita pelos discos intercalares e apresenta contração rápida e involuntária. Estou falando de quem? C? Letra C, rápida e involuntária, só tem um músculo que é desse jeito. É o músculo cardíaco. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa palavrinha aqui, ó, ela só ocorre no músculo cardíaco. Vocês podem estar se perguntando o que é isso aqui. Disco intercalar é uma abertura que existe na membrana da célula do coração, das células do coração, porque o coração tem muitas células, né? E essa abertura nas células do coração permite a comunicação entre as células do coração. Aí você vai se perguntar, Inácio, por que que as células do coração querem se comunicar entre si? Atenção para a resposta, para sincronizar o batimento cardíaco. Imagina, no coração tem milhares de células, para quem tem coração. Imagina se uma célula do meu coração decide bater enquanto a outra está relaxada. Ou vice-versa. Uma decide relaxar enquanto a outra está batendo. A gente não ia ter a força suficiente para mover o nosso sangue dentro do nosso corpo. Então, elas têm que bater em sincronia, todas juntas. São esses discos intercalares que permitem a comunicação entre elas e permitem que elas batam todas juntas. Tá bom? Esse disco intercalar só aparece no coração, não aparece em nenhum outro músculo mais. Então, também é uma característica exclusiva do coração, para quem tem coração. Tá? Próximo. O tecido muscular é caracterizado por apresentar células altamente contráteis. Nos vertebrados, há 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. Embora, basicamente, todos apresentem o mesmo mecanismo contrátil, existem diferenças importantes que os adaptam às suas funções particulares. Sobre esses 3 tecidos, são feitas as seguintes afirmativas. A gente tem que colocar verdadeiro ou falso aqui. Vamos comigo. Primeira, a célula do tecido muscular cardíaco apresenta ramificações e estão unidas entre si por estruturas especializadas na membrana, os discos intercalares. Verdadeiro ou falso isso daqui? Verdadeiro. Verdadeiro. Acabei de falar. Verdadeiro. Segunda, as células do tecido muscular liso, típicas dos órgãos viscerais, são geralmente uninucleadas e fusiformes. Pela ausência de filamento de actina e miosina, não apresentam estrias, Errado. como o músculo cardíaco e esquelético. Tá errado. O que está errado aqui? Alguém pode me dizer? Falso. Ausência de filamento de Órgãos actina. viscerais. Exatamente. Está falando aqui, ó, a ausência de actina e miosina. Não é verdade. Tem actina e miosina, ela só não está formando um filamento. Deixa eu fazer um comentário, abre parênteses. Actina e miosina são 2 proteínas contráteis, que é o que produz o nosso movimento, né?
É por causa delas estarem no músculo e serem proteínas que os atletas que querem aumentar a sua massa muscular consomem tanta proteína. A proteína que eles estão consumindo em excesso, eles querem, né, fazer força no músculo para que essa proteína em excesso possa ser utilizada para construção muscular. Como é que o músculo aumenta de tamanho? A gente vai fazer uma atividade física, malha, né, faz alguma atividade física. Essa atividade física, ela faz com que o seu músculo ele tenha tipo que pequenas... Qual é a palavra? Pequenos rompimentos dessas proteínas, actina e miosina. E aí, quando essas fibras vão ser reparadas, o nosso corpo adiciona mais fibras ali. Então, a actina e miosina, quando elas sofrem um dano por conta da atividade física, quando são reparadas, elas acabam... nosso corpo acaba produzindo até mais actina e miosina, e é o que faz com que o músculo aumente de tamanho. Então, tem essa associação do que se come de proteína é para ser utilizado pelo nosso corpo para aumentar o nosso músculo. Atenção, não adianta consumir proteína em excesso se você não faz atividade física. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você só consumir proteína sem fazer atividade física, não vai adiantar de nada. Uma coisa tem que estar auxiliada à outra e também proteína em excesso não adianta de nada. O que você come no seu dia a dia, em termos de pratos de comida, geralmente já supre suas demandas. Tá? Então tá bom. Mais uma. A célula do tecido muscular liso estriado esquelético, também denominadas fibras musculares, caracterizam-se por serem alongadas, muito núcleos, uma vez que derivam da fusão de diversas células durante a fase embrionária. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeira? É verdadeira. O nosso músculo estriado esquelético, esse que está associado ao nosso esqueleto, de fato, ele tem muitos núcleos. E esses muitos núcleos, eles ocorrem por fusão de várias células do nosso corpo durante a fase embrionária. Então, aqui, ó, eu marcaria 1 e 3 como alternativas verdadeiras. Difícil, crianças, o nosso tecido muscular. O que é que vocês acharam? Tranquilo? Dá para fazer uma prova do IF com isso? Legal. Sim. Razoável. Tá bom. E como é que É vocês bom. estão? Crianças, estão bem? Tô bem. Ótimo. Querem fazer um desabafo? Professor, Sobre queria te como que perguntar vocês uma estão coisa. passando? Fala, Larissa. Pra prova de biologia, eu sei que é muito cobrado para vestibular de medicina, não é? O que geralmente cai? No Só por medicina, curiosidade. Larissa, é a sua pergunta? Sim. Aham. Cai bastante pergunta sobre o funcionamento das células e sobre o funcionamento do corpo humano, que é o que a gente chama de fisiologia. Isso que a gente está Ok. estudando, por exemplo, faz parte da fisiologia do nosso corpo, entender como é que os músculos funcionam. Mas mais que isso, quando a gente for estudar sistemas, sistema digestório, sistema nervoso, Isso aí. sistema excretório, isso é a principal parte de uma prova de medicina, tá bom? Já no Enem, que é uma prova de vestibular mais geral, é a parte da ecologia que é muito cobrada. O Enem pode ser utilizado como forma de acesso a algumas faculdades de medicina. No Enem, ecologia é o mais cobrado, tá? Tal qual no IF, bastante ecologia é cobrado no IF, meio ambiente, esses assuntos assim. Bom? Entendi, professor. Parte Obrigada. virar médico. Se virarem médico, criança, me compra um carro, tá? Que eu sou pobre, eu sou professor. Eu não tenho carro. Então, eu gostaria de um carro, tá? Se alguém for virar médico, lembra de mim e me manda um carro. Tá bom? Deixa, professor. Então, ó, por hoje era só o que eu tinha para hoje. A gente se encontra novamente semana que vem. Bom? Até semana que vem, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau.